Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua inglesa da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Eu sou o professor Fábio e vamos continuar os nossos conteúdos que estávamos vendo, né? E prolongando nossos conhecimentos aí, seguindo os conteúdos da apostila que vocês estão trabalhando e que nós estávamos trabalhando. Tudo bem? Bom, vamos lá hoje. Então, como vocês sabem, a gente sempre começa lá falando sobre a atividade da aula anterior, corrigindo a atividade que o seu professor tutor enviou através dos grupos de contatos que os professores têm com vocês da sala de vocês, tá? Então, essas atividades eram essas propostas. A atividade era a página 104, ok? Vamos lá corrigir junto? Only look at the house plans below. Olhe a planta da casa abaixo e complete as frases. Tem um desenho aí na página 104 que vocês estariam olhando e completando. Tudo bem? Com there is e there are, na sua forma afirmativa, negativa e interrogativa. Ok? Isso é o conteúdo da nossa aula passada. Vamos corrigir? Tá vendo que já é uma pergunta, né? Então eu sou obrigado a utilizar o there is ou there are em sua forma de interrogação. Como é que fica? How many bedrooms are there? There are 3 bedrooms. Okay? Letter B. Is there a dining room? Yes, there is. Letter C. Are there 3 bathrooms? No, there aren't. There are only 2. Letter D. There is a garden, but there isn't a porch. Letter E. Is there a TV room? No, there isn't. The TV is in the living room. Ok? Atividade corrigida. Vamos recordando a nossa aula passada? Na nossa aula passada falávamos sobre o verbo dare to be. Lembra que o verbo dare to be é o verbo haver em português, traduzindo ele? Que tem a sua forma plural e sua forma singular. Em sua forma singular nós falamos there is. Em sua forma plural nós falamos there are. Recordam-se que esse slide estava na nossa aula passada? Olha o exemplozinho lá de there is. There is one bed. Há, de haver com H, né, em português, há uma cama. Olha lá no plural. There are 2 beds. Há 2 camas. Percebeu que para singular eu utilizo there is e para plural eu utilizo there are. Só que em português o verbo haver, quando nós falamos há, ele não tem pluralização. Então é o A, H e acento. Tudo bem? Lembram-se disso? Aí lá, coloquei para vocês também essa tabelinha extraída da aula passada. E ainda coloquei don't forget. Não se esqueçam. Todo verbo tem sua forma afirmativa, negativa e interrogativa. Lá na linha laranja é o singular. Na linha mais laranja, mais escuro, mais avermelhado aí para vocês, tá como plural. Então, sempre a forma there is, o is é para singular e o are é para plural, ok? É o verbo haver. No afirmativo, there is. No interrogativo, is there? Você está perguntando se há alguma coisa, há alguém, enfim. E na forma negativa, there is not ou there isn't, que é a mesma coisa. Isn't é a contração de is mais not, ok? E isso é para o singular. Olha o plural, observem com o professor. There are, há, só que no sentido de plural, tá? No seu modo afirmativo. No seu modo interrogativo, percebeu que o verbo ele vem para frente ali do there? Are there? Ah, tal coisa. Ah, tais coisas, né? Porque é plural. E no modo negativo, there are not. Ou there aren't. Que é a mesma coisa, que é a contração de are mais not. Tudo bem? Isso aí, então, é o que nós falávamos na aula passada. Conteúdo da nossa aula de hoje. Vamos lá, galera, vem comigo. Hoje nós vamos falar sobre
modo imperativo. O que é modo imperativo, professor? Bom, vamos ver? Hoje o professor resolveu trazer tudo escrito em inglês para forçar um pouquinho mais a leitura de vocês. Vamos ler com o teacher? You can use the imperative form to give an order, to give a warning, or advice. And if you use please to make a request. Vamos traduzir junto lá? Você pode usar o modo, a forma imperativa, para dar ordens, para dar advertir alguém, para dar um conselho, né? Ou para fazer uma request, uma solicitação. Ok? No segundo quadrinho lá nosso, ó, to make the imperative, para formar o imperativo, use o infinitivo do verbo sem a partícula to, ok? Infinitivo é o verbo em sua forma base, é o verbo lá na sua forma de presente, tá? Olha o exemplozinho lá que o professor colocou para vocês, ó. Come here. O que é isso? Come here. Vem aqui. Come here. Vem aqui, vem cá. Não está chamando, não está invocando, não está dando uma ordem. Vem aqui. Que nem a mãe da gente nos fala. Vem aqui, menino. Não fala com vocês aí em casa? Fala, né? Porque lá em casa também era assim, viu? Então, come here. Vem aqui. É uma ordem. Come é o verbo. Tá vendo que ele é o verbo em sua forma de presente? E mais lá o predicado. Ok? Olha o outro exemplo. Sit down. Sit down. Senta. Senta aí. A mãe da gente também fala isso pra gente, né, pessoal? Mas acontece. Sit down. Percebeu que é uma ordem? Então, o imperativo ele tem essa função de dar ordem, de dar conselho, de fazer solicitações. O verbo em sua forma base, sem a partícula to, e mais o predicado do que quer se falar. Ok? É bem simples, não é? Então, bota na cabecinha de vocês. É a mesma coisa que em português, tá, gente? Imperativo indica isso aí, o modo imperativo. Mesma coisa que em inglês, em português é a mesma, tem a mesma função. Só que vai estar num idioma diferente. Só que tem lá, lembra que nós falávamos que tudo tem tempo e modo? Tempo passado, presente, futuro, modo afirmativo, negativo e interrogativo. O imperativo é a mesma coisa, gente. O imperativo, ele tem o seu modo negativo. Olha lá. To make a negative imperative, para fazer uma frase negativa imperativa, put, coloque, do not ou don't, tá? Don't. Antes do verbo. Examples, exemplos. Don't go, não vai. Quando a mãe tá nervosa, ela fala assim, você não vai em lugar não, menino. Não é? Então, don't go, não vai. Percebeu que é uma ordem? É imperativo, só que negativo. Por quê? Por causa da partícula don't lá na frente, tá vendo? Don't go, não vai, não vá. Do not walk on the grass. Não anda na grama, não pise na grama. Não está indicando uma ordem também? Às vezes nós vamos em um parque, algum lugar assim, a gente encontra essas plaquinhas, não pise na grama, coisas assim, né? Então, em English, do not walk on the grass. Ok? Olha lá, coloquei para vocês 2 quadrinhos assim, ó. O primeiro quadrinho são frases afirmativas e o segundo quadrinho são frases negativas. Vamos ler com o teacher? Lá no afirmativo, ó. Primeira frase. Stay here. Stay here. Fica aqui. Está indicando uma ordem? Sim. Então você já fala, nossa, indicou ordem. Ah, é imperativo, o professor Fábio falou. Quando indica ordem, solicitação e coisas assim, nós chamamos isso de modo imperativo, tá? Então o verbo em inglês ele vem em sua forma básica de presente e mais a outra palavrinha que lá está no predicado indicando, completando essa ordem. Tudo bem? Então, stay here, fica aqui. Clean your bedroom. Limpa seu quarto. Quem já ouviu isso? Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido, né? Eu também já ouvi muito da minha mãe, tá? Clean your bedroom. Limpa seu quarto, menino. Aí vem lá outro, ó, afirmativo. Help your brother. Tá vendo que o verbo são os que estão em azulzinhos ali em negrito? Ajuda seu irmão. Help your brother. Vamos olhar as frases negativas? Se vocês observarem,
Se eu tirar lá, vou colocar minha mãozinha aqui, ó. Se eu tiro isso aqui, ó, tá vendo? A frase ela passa a ser afirmativa. O que está dando a intenção de que essa frase é negativa? A partícula don't. Vamos ler ela então em negativo e vamos fazer de conta depois que não tem o don't para ver como é que ficaria a afirmativa. Ó, don't call me now. Não me liga agora. Percebeu que é uma ordem? Não me liga agora. Tipo, tô ocupado, tô fazendo alguma outra coisa. Don't call me now. E se eu tirasse aquele don't ali, ó? Faz de conta que esse don't não tá aqui. Leia daqui para cá com o teacher, ó. Call me now. Me liga agora. Percebeu que ficou afirmativo? Então, o que está dando a função de negativo? É a partícula negativadora don't. Ok? Don't eat in the living room. Não coma na sala de estar, não coma na sala de TV. Né? Mamãe também fala sempre isso pra gente. Não é para comer na sala, vai comer na cozinha, vai sujar a sala. Então, don't eat in the living room. Don't play on the computer. Não é para brincar no computador. Não é para usar o computador agora. Percebeu que é uma ordem? Então, vamos colocar na cabecinha assim, gente, ó. O modo imperativo, ele tem a função de quê? De indicar ordem, solicitações. E sempre vai vir acompanhado lá do quê? O verbo sem a partícula to, mas o predicado que está indicando lá o restante da frase. Só que no imperativo tem uma coisa bem interessante em inglês, que a gente sempre vê muitas pessoas utilizando a expressão let's. Já ouviram? Let's go. Quem já ouviu essa frase? Acho que todo mundo já deve ter ouvido, né? Let's go. Let's go é vamos. Mas por que usa isso, professor? Vamos ler lá com o teacher. The imperative, o imperativo, can be used for all subjects. O imperativo pode ser utilizado para todos os sujeitos. You, he, they and we. Tá? Lembra lá dos pronomes pessoais? Eu, você, ele, ela. In English, I, you, he, she, it, we, you and they. Lembram, né? Foram aulas passadas. Vírgula. But you can also use let's before the verb if you are including yourself in the imperative. Quando eu vou estar falando, quando eu dou uma ordem a alguém e que eu não estou participando dessa ordem, eu não utilizo let's, ok? Mas se essa ordem estiver incluindo a minha pessoa que estou falando, então eu vou utilizar o let's, certo? Se eu falo para alguém assim, vai para casa, eu estou falando para a pessoa ir, não estou chamando vamos para casa. Se eu estiver incluído nesse imperativo, nessa ordem, então normalmente eu vou utilizar o let's antes do verbo para indicar esse modo imperativo. Então conseguiram entender como é que é simples? Bem tranquilo, né? Então, ó, observem lá. Na primeira frase está assim, ó, lá embaixo, pessoal, no segundo quadro, ó. Let's stop now. Vamos parar agora. Vamos. Vamos quem? Quem vamos? Vamos eu? Não. Como é que eu conjugo o verbo vamos? Nós vamos. Percebeu quando eu falo nós? Está incluindo eu, que estou falando, e você, que é o receptor da mensagem. Então, se eu estou incluso na ordem, então eu utilizo let's. Ok? Se eu estivesse só falando para você, para agora, eu não preciso do let's, eu falo stop now. Ok? Tranquilo, não é? Olha a outra frase lá. Let's have some lunch. Vamos comer algo? Vamos almoçar? Certo? Então, vamos nós. Então, como eu estou me incluindo nessa frase de estar solicitando, de estar requerindo algo, de estar falando para que aquilo aconteça, e eu estou no meio disso, então eu utilizo let's. Ok? Difícil, pessoal? Se eu não estou no meio da ordem, da solicitação, da requisição, enfim, do que for, eu não utilizo let's. Mas se eu estiver, eu utilizo let's. Tudo bem? Olha lá. Imperativo mais let's. O negativo de let's é let's not.
Let's not argue. Não discuta. Não vamos discutir. Ok? Let's not Opa, até eu tô enrolando, hein? Let's not tell her about it. Não vamos falar com ela sobre isso. Não vamos falar com ela sobre isso. Não vamos questionar. Let's not argue. Certo? Então, se for uma frase negativa também, de imperativo, de ordem, e que eu estiver incluído no assunto, eu coloco let's, a partícula negativadora not, e mais o predicado da frase. Difícil, pessoal? Não, né? Facinho, facinho, ó. Galera, vamos ficando por aqui. Na nossa próxima videoaula, nós nos vemos, ok? Um abraço aí para todo mundo.